Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, onde uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Ocorreu dos dias 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. As suas principais causas foram o imperialismo, o nacionalismo, a corrida armamentista e as alianças militares. A ascensão da Alemanha gerou temor em nações como a Grã-Bretanha, França e Rússia. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. Após isso, lançaram-se em busca de colônias para o seu país, para expandir seu território. Com isso, a França via seus interesses prejudicados pelo fortalecimento alemão. A questão do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como força econômica e militar hegemônica na Europa. Já no revanchismo francês, envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre a Prússia e a França entre 1870 e 1871. A derrota foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda do território da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como o Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região do sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa das quantidades de nacionalidades e movimentos que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia a seu território, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, oficialmente desde 1908. Esse movimento nacionalista dos sérvios era apoiado pela Rússia, por meio do pan-eslavismo, que tinha como ideia em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidade, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: Tríplice Entente, que era formado por Rússia, França e Grã-Bretanha, e a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava agora para que a guerra tivesse o início era um estopim, que aconteceu no dia 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimentos os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. Foi quando Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se em frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando os dois. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência final foi a declaração de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, declarou guerra à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e era o começo da Primeira Guerra Mundial.